essa bola quadrada para o Thiago É, responder. porque assim, né, só para o pessoal entender de casa, a gente até tava falando do temperamento como uma coisa biológica, né? A pessoa meio que. Então, para você cometer qualquer ato, você tem que ter uma certa autodeterminação, né? Então, tem que ter a liberdade de escolher se eu vou tomar uma água ou se eu vou tomar um café, né? Parece que em algum nível, às vezes, não sei se o psicopata tem isso ou não, tipo, ele tem, não tem, ele vai pra cadeia se ele cometer esse crime hediondo aí que você falou de matar pai, matar mãe, como que funciona? E é interessante, né, porque elementos básicos que a gente avalia basicamente a capacidade de entendimento e de autodeterminação. Então, a capacidade de entendimento de saber que existem leis, de saber que aquilo é errado. E a capacidade de autodeterminação está relacionada com essa parte da vontade, da volição de controlar. Só que tem muitos estudos que mostram que, por exemplo, a capacidade de entendimento, os psicopatas eles têm prejuízos de linguagem. Um teste interessante que é feito, por exemplo, é de você ler um conto, isso é feito em estudos com psicopatas, e você tentar que ele explique para você as metáforas morais por trás daquilo. Então, sei lá, você lê um conto infantil, e Uhum, você explica qual que é a metáfora moral que tá por trás daquilo, e muitos deles não conseguem explicar. Ou seja, um prejuízo de apreensão da realidade mesmo. uhum. Então, tem uma metáfora interessante que a gente usa, é que eles sabem a letra, mas eles não sabem a melodia. Eles não conseguem entender. Então, determinadas coisas, até eles vão saber o que é certo e errado, mas no fundo, a história da melodia, talvez eles no fundo não saibam. E essa é uma discussão muito grande. Então, existem países que estudam, né, que a legislação é só em cima sobre essa capacidade de entendimento, até de uma maneira mais básica, se ele sabia que ele estava fazendo era errado ou não, mas tem uma discussão filosófica muito grande em cima daquilo. E a capacidade de autodeterminação, só que se a gente pensar a característica de impulsividade, como que isso pode complicar? E aí tem essas visões muito diferentes. Tem indivíduos que falam, não, eles são imputáveis, eles são responsáveis, eles têm que receber uma pena, e tem outros indivíduos que falam, não, se você tem esse prejuízo de entendimento, de linguagem, de raciocínio, de controle, como que você vai falar que esse indivíduo é imputável? Então a gente tem que fazer um tratamento, por exemplo, mandar para o manicômio judiciário. E o que a gente sabe até hoje em relação é que a gente não tem uma resposta boa para isso, porque se a gente coloca esses indivíduos numa prisão, eles viram chefe de facções. Se a gente coloca eles no manicômio judiciário, eles acabam realmente manipulando os indivíduos, acabam causando um caos gigantesco. E aí, isso é uma opinião pessoal minha, e que é compartilhada por outras pessoas. Talvez precisa ser as duas coisas. Talvez eles precisam receber uma pena, até por um caráter pedagógico, deles não receberem um benefício, por exemplo, Tipo terapêutico, assim. terapêutico, mas eu acho que eles também têm que receber um tratamento concomitante. Em muitos lugares do mundo, por exemplo, tem lugares que esses indivíduos diagnosticados com quadro de psicopatia, que eles vão cumprir a pena, no final eles vão receber uma avaliação de um psiquiatra forense, e se eles forem considerados que eles não são capazes ainda de voltar à sociedade, eles vão continuar confinados em instituições especiais. Não Então, por sabia dessa. exemplo, existem alguns lugares do mundo que funciona nesse sistema, justamente pensando numa questão de proteção. Ou seja, ele vai cumprir a pena, mas se ainda tiver um risco muito grande, então imagina, por exemplo, um criminoso sexual em série, frio, que não tem remorso, e que no final da pena ele continua sem remorso, ele continua frio. A chance dele delinquir novamente é muito grande. Então vai pesar muito a liberdade desse indivíduo, mas também a proteção da sociedade. Que é uma discussão muito grande, né, que se coloca em relação a isso, porque às vezes as pessoas têm uma noção de que o indivíduo ser considerado inimputável, você tá passando a mão na cabeça dele, ou o contrário, como que isso pode ser. Mas um exemplo, até um exemplo que eu já falei sobre isso, por exemplo, do Maníaco do Parque. Hum. Teve uma discussão acerca da imputabilidade dele, e aí foi feita toda uma discussão O que a que é fim. imputabilidade? Só pra. Ah, boa. Imputabilidade tem a ver com a capacidade daquele indivíduo de ser chamado para responsabilidade penal. Ou seja, essa capacidade que ele tem de ser responsabilizado por esses atos, né? Tá. Então tem o conceito jurídico de culpabilidade, e a imputabilidade seria essa questão prévia, ou seja, se ele tem capacidade mental de realmente receber uma pena, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo era errado, como que faz sentido ou não. Porque imagina num exemplo muito extremo, um indivíduo psicótico, esquizofrênico, comete um delito, mas na vigência de um delírio.
Que é o Ed Gein, né, da Netflix. Sim, É um caso bem clássico, se vocês quiserem ver exato. depois. Então faz sentido a gente dar uma pena para esse indivíduo se talvez ele esteja tão descolado da realidade, que talvez a pena nem tenha esse caráter pedagógico, ele nem vai entender por que ele está sendo punido, mas nos psicopatas é muito difícil essas decisões, não tem um consenso, vai depender da avaliação, vai depender da gravidade, mas é um assunto muito importante, fundamental. O que a gente faz com esses indivíduos? Você sabe se tem uma jurisprudência do tipo assim, pô, psicopata vira inimputável, semi-imputável? Tem alguma coisa no Brasil que as pessoas Não, não costumam... tem nem nunca vai ter, porque na verdade isso vale para psiquiatria forense, né? Um diagnóstico ele nunca resolve a questão. Por isso que precisa do psiquiatra forense, porque se resolvesse não precisaria do psiquiatra forense, bastaria um psiquiatra clínico avaliar e falar, ele tem esquizofrenia. Aí seria, logo ele é inimputável, né? Ou ele tem psicopatia, logo ele é semi-imputável. Então o psiquiatra forense o que ele faz é justamente essa ligação causal mesmo entre o diagnóstico, que nem em relação ao diagnóstico muitas vezes há consenso, é muito comum o dissenso em psiquiatria, você sabe disso, na psiquiatria clínica, quantas vezes a gente recebe pacientes que receberam um diagnóstico de transtorno bipolar e a gente discorda totalmente daquele diagnóstico, né? Muito comum. Mas na psiquiatria forense também é comum, mas a parte mais difícil, na verdade, é a relação entre o diagnóstico e o ato, né? Então, esse exemplo da pessoa que mata o pai e a mãe, mesmo que todos cheguem ao consenso, né, de que 3 psiquiatras, por exemplo, achem que a pessoa é psicopata. Muito provavelmente os 3 não vão convergir em relação à decisão sobre a imputabilidade ou inimputabilidade ou o caminho do meio, que existe no Brasil, que é a semi-imputabilidade, né, que é a pessoa... Os americanos nem gostam disso, né? Eles acham lá é mais preto no branco, né? Lá ou é ou não é. Aqui a gente tem o caminho do meio, que é essa pessoa sabia mais ou menos o que estava fazendo ou ela conseguia mais ou menos se autodeterminar. A gente vê isso na nossa prática forense, isso existe mesmo. Mas, em resumo, não dá para definir se um psicopata é imputável ou inimputável de maneira macro. Sempre será o caminho individual, como na clínica, né? O famoso cada caso é um caso. Isso acredito que continuará assim nos próximos 100 anos. E se já existe toda essa confusão na área criminal, mas um outro exemplo que a gente vê muito comumente é no direito de família. E que, honestamente, eu acho muito mais complexo, ou seja, já tem essas dificuldades da área criminal, mas imagina no direito de família, é uma coisa que está muito em voga, imagina uma ação de disputa de guarda. E uma mãe, eu tô falando mãe até porque o quadro de psicopatia é muito mais comum em homens do que em mulheres, e uma mãe acusa o pai de ser psicopata e por esse motivo ele não teria capacidade de cuidar dos filhos. E dá uma série de exemplos e isso acaba despertando, motivando um processo judicial. Olha que dificuldade, porque um psiquiatra, um perito, um psiquiatra forense vai precisar avaliar esse indivíduo e imagine que tem um quadro de psicopatia. Imagina que ele tem todos os elementos. Ele é capaz de ser pai ou não? A psicopatia prejudica essa capacidade? Qual que é o impacto de um psicopata sendo pai na criação de um indivíduo? Olha que difícil e uma responsabilidade que vai estar na mão. Então, muitas vezes, em perícias, a gente vê que mesmo os quadros que a gente identifica claramente como um quadro de psicopatia, muitas vezes os peritos até deixam de dar, de fazer essa descrição, de dar esse diagnóstico, porque realmente é muito complexo o desfecho jurídico que isso pode ter, porque inclusive pode suscitar até a suspensão do direito parental, né, por conta de um quadro. Então, olha que difícil como que isso pode ter um reflexo muito grande e nessas disputas de família e também como que isso pode ser usado de uma maneira leviana por advogados, por exemplo. Ele é psicopata, ele é narcisista, mas será que é realmente? Então é papel do perito realmente de avaliar se clinicamente existe, e mais do que isso, não só se existe algum quadro psiquiátrico, mas o quanto que isso prejudica aquela função específica que está sendo avaliado.